E mais uma vez, tô aqui com a irmã, visitante da Igreja Pentecostal Deus e Amor, irmã essa qual viu dezenas de escândalos acontecer no ministério e que tudo, conforme o relato da irmã, foi sempre abafado. Conforme meu relato também, tudo é abafado no ministério. Passando a imagem da igreja mais santa que tem no Brasil, mas ela não é santa não. É uma igreja muito suja e corrupta. E eu vou provar para os irmãos que agora no depoimento da irmã, que a Igreja Pentecostal Deus e Amor não ajuda o faminto e o necessitado. Não ajuda as pessoas com mantimentos. Por que eu vou provar isso agora? Porque na Igreja Pentecostal Deus e Amor, quando uma pessoa que está faminta, passando fome em casa, sem leite para criança, sem o arroz e o feijão, quando ela vai até alguma congregação Deus e Amor, conversa com o pastor, pede uma ajuda para o pastor não ajuda. E muito menos o ministério ajuda. O que o pastor faz? Quando uma pessoa vai ter o pastor clamando que está passando fome, se não pode doar uma cesta básica, o pastor joga o fardo nas costas do membro. Ele faz a famosa campanha do quilo. O que é a campanha do quilo? O pastor começa a anunciar em cima do púlpito aquele que pode dar um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma lata de óleo. E no caso, os membros, cada um traz uma coisa. Um traz um óleo, um feijão, um arroz, um pó de café, um macarrão, uma massa de tomate, um leite. E aí, no caso, esse ajuntamento de mantimento é dado para o necessitado. Mas do bolso do pastor e do bolso da Igreja Pentecostal Deus e Amor, da conta da família Miranda, não sai um centavo para ajudar o pobre e o necessitado. Não sai. E eu vou provar para os irmãos agora, através da irmã que está aqui comigo, que a irmã vai contar para os irmãos o que ela viu no ministério. Ela visitou o ministério durante 4 anos e ela nunca viu o ministério ajudar um pobre e nunca viu um pastor da Igreja Pentecostal Deus e Amor colocar a mão no bolso e ajudar o pobre com 1 centavo. Jamais. Quando aquela família chegou no ministério e pediu ajuda para o pastor ali de cesta básica, era uma família que estava passando fome nessa cidade, não é isso? Acabou de chegar de mudança na cidade? Essa mudança veio de Botelhos para Poços de Caldas. Era uma família bem grande. Era em 5 pessoas. Estava passando fome mesmo, não tinham nada que fazer. Nada para comer, né? Nada para comer. Aí, inclusive, a menina chorava muito, que queria leite e pão. A criança chorando, querendo leite e pão. Aí o meu esposo foi até a padaria, Sei. comprou o leite e o pão e levou lá na igreja para a criança. Sei. Aí o pastor pediu para cada pessoa levar alguma coisa para fazer a cesta para o pessoal. Aí, para a gente entender, essa família foi até o pastor Marcos, é isso? Isso. E pediu, e perguntou se ele poderia ajudar eles com a cesta básica, não é isso? É verdade. O pastor ajudou do bolso dele com a cesta básica, irmã? Não ajudou. E nem a Igreja Pentecostal Deus e Amor, o ministério não ajudou, não foi isso? Não ajudou. Quem ajudou foram os visitantes. Os visitantes. Todos os visitantes ajudou. Aí fez uma boa cesta básica e doou para essa família. Inclusive, encontrei com a senhora perto da igreja. Ela perguntou para mim, a senhora não sabe se essa igreja aí ajuda com cesta básica? Aí eu falei assim, sei, aqui ninguém, o pastor não ajuda ninguém com cesta básica, não. Essa senhora me perguntou se essa igreja doava cesta básica. Eu perguntei para ela, por quê? Ela disse, não, porque eu estou precisando, eu não tenho nada na minha casa para fazer e eu queria ver com o pastor se ele arruma uma cesta básica para mim. Aí eu comentei com ela, a senhora não precisa nem pedir, porque o pastor não dá cesta básica para ninguém. Ele faz a campanha do quilo para fazer a cesta básica. É uma vergonha, né? Ou seja, o pastor transfere ali a responsabilidade dele para os membros. E, de certa forma, por isso que eu falo, o dízimo não é usado da maneira devida na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Além do dízimo ter sido abolido, Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29, está explicando a maneira correta de se dizimar, debaixo da lei de Moisés. E lá fala claramente aquilo que muitos pastores, ou seja, aquilo que nenhum pastor tem coragem de ler na igreja para vocês. Lá está falando que o dízimo é para ser dado para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado e para o estrangeiro. E eu posso confessar para os irmãos, para as irmãs que estão ouvindo agora esse vídeo aqui, e a irmã está também falando na minha frente aqui,
que na igreja pentecostal Deus é amor e isso não é cumprido. O necessitado, o órfão e o pobre é deixado de lado. Toda vez que um pobre vai até algum pastor, Deus é amor, e pedir uma ajuda em cesta básica, ou caixinha de leite, ou até um pacote de arroz e feijão, o pastor não põe a mão no bolso, e muito menos o ministério. O pastor transfere a responsabilidade dele, pessoal, e do próprio ministério, que é um ministério milionário, que arrecada muito dinheiro em dízimo e oferta. Ele transfere essa responsabilidade para os membros. É muita covardia que acontece, porque além do membro dizimar 10% do salário dele, além do membro ofertar muito dinheiro ali na igreja pentecostal Deus é amor, fazer voto e campanha, ele é obrigado ainda a pegar o que o pastor tinha que fazer. Ele é obrigado a colocar a mão no bolso dele, que já não tem dinheiro, e ajudar o necessitado na igreja pentecostal Deus é amor. Porque o ministério não ajuda e o próprio pastor não ajuda. E está aqui uma irmã visitante durante 4 anos desse ministério que viu tudo isso. E está contando para mim que agora que ela viu. E no caso, então, a irmã nunca escutou, nunca viu falar que um pobre chegou ali e foi ajudado pelo pastor, irmã. A senhora nunca ouviu falar isso? Nunca ouvi falar. Não é ajudado mesmo? Inclusive, foi uma visitante lá na minha casa, chegou chorando na minha casa, que ela tinha chegado até um pastor. Ela chegou no pastor da igreja, chorando, e pediu ajuda para ele. Pode falar o nome do pastor, quem que é o pastor, irmão? Pastor Dirceu. Sei, pode falar. Chegou até ele, conversou com ele lá no escritório, conversou com ele e pediu ajuda para ele. Que ela não tinha nada de fazer em casa, inclusive ela ofereceu até a geladeira e o botijão de gás dela para ele poder ajudar ela. Sei. A resposta que ela teve: se vira, eu não tenho nada com isso, na minha casa tem de tudo. E ele falou isso para ela dentro do escritório. Falou, e ela contando para mim e chorando. Ela não tinha nada na casa dela. E ele falou que era para ela se virar, porque na casa dele tinha de tudo. E essa irmã conhece ela? Já viu ela depois disso? Já, ela ia muito na igreja. Depois ela não voltou mais, nunca mais. Portanto, faz 1 ano e meio que ela não voltou mais na igreja. 1 ano e meio já? 1 ano e meio, ela não voltou. E não foi ajudado na fome dela? Eu achei isso um absurdo, uma vergonha. A pessoa pediu uma cesta básica, pediu uma ajuda para o pastor, e o pastor não ajudar em nada. Isso não pode acontecer. É uma vergonha. E no caso, praticamente, quem mais ajudou também nessa irmã, essa família de pessoas que veio de Boteiros, foi mais o visitante. Os visitantes. Porque o coitado dos membros também são tudo pobres também, né? São tudo pobres. Outra coisa, as obreiras e os membros ali, eles são tudo humildes. Eles não têm, assim, condições de estar ajudando também, não. Inclusive, né, essa campanha aí do quilo aí. Tem gente que não tem condições de fazer uma compra em supermercado. Mas como fica com dó das pessoas e o pastor pede, então pega, né, que for um pouquinho, leva e coloca lá na mesa para tudo ser montado para fazer a cesta básica. Então eu agradeço, irmã, pelo depoimento. E aqui ficou comprovado mais uma vez que a igreja pentecostal Deus é amor, o ministério em si, a liderança e os pastores não ajudam o pobre, o necessitado, o órfão e o estrangeiro, e muito menos a viúva. E não vai adiantar os fariseus do ministério dizerem que eu estou mentindo, e que na Deus é amor os necessitados são sim ajudados pela liderança e pelos pastores, pois nós sabemos perfeitamente que quando alguém ganha uma cesta básica na Deus é amor, aquela cesta saiu do bolso dos próprios membros, onde os pastores fazem a famosa campanha do quilo. Até na sede mundial acontece o mesmo, nenhum pobre é ajudado lá com cestas básicas, todas aquelas cestas básicas que a diretoria tira foto e coloca no site dizendo que é a Deus é amor que está ajudando, é a mais pura das mentiras. Pois aquelas cestas básicas foram feitas pelos membros e visitantes, a liderança não gasta 1 centavo sequer nessas cestas básicas. A liderança coloca esse fardo no lombo dos membros, que em sua grande maioria também são pessoas pobres e humildes que passam até necessidade. Faça você mesmo um teste e veja se eu estou mentindo. Se você mora na capital paulista, vai até a sede mundial e pede uma cesta básica para os líderes ou os pastores que estão ali.
Eles não vão colocar a mão no bolso, eles simplesmente vão dizer no culto para os membros que eles estão precisando de pacotes de arroz, de açúcar, de fubá e de litros de óleo, pois precisam ajudar uma pessoa com uma cesta básica, uma verdadeira vergonha. Esses mercenários não tocam no dinheiro das ofertas e nem dos dízimos para ajudarem ao faminto. É assim que acontece nesse antro chamado de Santa Igreja. É assim que acontece nesse covil de salteadores. E a partir de agora, eu faço um desafio a todos os membros e líderes da Santa Igreja Deus é Amor, e se qualquer um de vocês me provarem o contrário, eu retirarei esse vídeo da internet. Vou provar agora dentro das escrituras que a Deus é Amor não cumpre a lei do dízimo em ajudar os pobres. Fariseus da Deus é Amor, abram suas Bíblias empoeiradas, em Deuteronômio capítulo 14 versículo 28 e 29. Está escrito da seguinte maneira: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Se qualquer um de vocês, membros da Deus é Amor, me provar que o ministério pega o dízimo que entra, e obedece à ordem de Deus em alimentar o órfão, o pobre, o estrangeiro e a coitada da viuvinha, eu retirarei esse meu vídeo do ar, pois de acordo com Deuteronômio, a Igreja Deus é Amor está em desobediência em não cumprir a verdadeira lei do dízimo. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor.